Conta de cultura. Custo de realização das operações. Antes de passarmos a uma explicação sobre o cálculo do custo de utilização do conjunto de trator alfaia, voltemos por alguns momentos ao vídeo anterior. Neste, com base no planeamento técnico da prova de aptidão profissional, onde estão definidos o conjunto de operações do itinerário técnico de instalação, manutenção e colheita de uma determinada cultura, identificamos uma sequência de operações, começando aqui pelas operações de mobilização do solo. Neste exemplo, em que a cultura abordada é o milho para silagem, que ocupa uma área de 45 hectares, a primeira operação é uma gradagem. Neste caso concreto, identificou-se como primeira operação uma gradagem. Definida a potência esperada do trator, foi selecionada uma grade de discos que se adaptasse a essa mesma potência. Evidentemente que, em termos daquilo que é o planeamento do investimento, é necessário também identificar esse trator e o seu custo. Neste caso, o trator terá aproximadamente 120 cavalos e considerou-se como um custo a rondar os 500 euros por cavalo, um custo total do trator de 60 mil euros. E a grade de discos, um valor total de 11 mil euros. Voltando então a esta tabela do tempo de trabalho das alfaias, pelo catálogo obteve-se a largura de trabalho e pela consulta de tabelas a velocidade de trabalho e a eficiência de campo. E, finalmente, o tempo necessário através de uma fórmula para trabalhar 1 hectare. É este tempo que introduzimos na conta de cultura para efeitos do custo desta operação. Ela terá um custo de tração, terá um custo de mão de obra, neste caso não tem um custo de materiais e diversos. Com a elaboração da prova de aptidão profissional, pretende-se que o aluno seja capaz de elaborar um planeamento técnico que englobe todas as operações essenciais para implementar uma determinada cultura. Deste planeamento técnico irá resultar um planeamento económico, que inclui, além dos investimentos, também os recursos humanos e a elaboração de uma conta de cultura relativamente à espécie vegetal que foi selecionada pelo aluno como tema do seu projeto ao nível da prova de aptidão profissional. Para a elaboração desta conta de cultura, é fundamental que o aluno faça uma estimativa daquilo que são os custos, os encargos, os gastos, a expressão pode ser uma destas, que vai ter na realização das várias operações essenciais à obtenção dessa cultura. Começaremos aqui, como exemplo, pela realização das operações de mobilização do solo, nomeadamente pela realização da primeira operação, uma gradagem. Qualquer operação tem fundamentalmente dois custos associados. Um custo da tração, que inclui o custo do trator e da respectiva alfaia, e também o custo da mão de obra relacionada, logicamente, com o operador que está a operar o trator em causa. Relativamente aos custos do trator, estes subdividem-se em custos fixos e custos variáveis. Não irá ser aqui elencada uma descrição do que são custos fixos e que são custos variáveis. Isso, obviamente, terá sido abordado a outro nível. Poderá, eventualmente, ser uma opção do respectivo professor acompanhante explorar com o aluno e aprofundar esta temática. No documento Excel que se anexa, é possível estimarmos o custo horário de utilização de um trator, tendo apenas a necessidade de ser inseridos alguns valores básicos. Que valores são esses? Em primeiro lugar, o valor da potência do trator. Ok? Neste caso, trata-se de um trator de 120 cavalos,
uma vez que foi essa a potência do trator que o aluno definiu como sendo a necessária para realizar as operações na sua exploração agrícola. De seguida, é necessário introduzir também o custo de aquisição desse trator. Caso o aluno não disponha de um orçamento relativamente ao trator, marca e modelo específico que deseja adquirir, podemos tomar como um princípio básico que, para as potências médias, chamemos-lhe assim, um trator tem um custo aproximado de 500 euros por cada cavalo de potência. Portanto, neste caso, um trator de 120 cavalos terá um custo de aquisição à volta dos 60 mil euros. É também necessário introduzir o número de horas de utilização anual do trator. Estas podem variar bastante, mas para não introduzirmos nenhum valor muito baixo nem muito alto, optamos aqui por introduzir 500 horas. Aqui depende tudo da sensibilidade. Isto vai depender de muitos fatores, da dimensão da exploração, das operações realizadas, por exemplo, se há prestação de serviços, etc. E é necessário também introduzirmos o custo do litro de gasóleo agrícola, que neste momento se situará algo à volta dos 65 cêntimos o litro. Sem necessidade de mais cálculo nenhum, a folha de cálculo Excel devolve o valor de 40,50 euros à hora. Como é que é obtido este valor? Bem, é uma questão de explorar os vários separadores que estão aqui em baixo, se for necessário essa discriminação, digamos assim, na obtenção do valor. No entanto, penso que numa situação como a que estamos agora, não é necessário. Não se torna necessário. É necessário, sim, a potência do trator, o custo de aquisição, o número de horas que se estima que seja utilizado anualmente e também o custo do litro do gasóleo agrícola. E isso dá-nos o custo de utilização horária do trator. Esta operação está a ser realizada por um trator que tem acoplado uma alfaia. É também necessário calcularmos o custo de utilização da alfaia. E, logicamente, aqui, como o trator, também há custos fixos e há custos variáveis. Também para isso, temos em anexo uma folha de cálculo que nos permite calcular o custo de utilização horária dessa alfaia. O que é necessário? É necessário sabermos o custo de aquisição da alfaia, o número de horas de utilização estimada para essa alfaia por ano, a vida útil da alfaia, e aqui por uma questão de simplificação, muito embora num separador deste documento seja possível identificar várias dimensões para o valor da vida útil, aqui por uma questão de simplificação vamos usar 10 anos. E também os encargos com reparações e manutenções. Dependendo da alfaia e no separador de reparações é possível obter este valor. Inserindo estes 4 valores, devolve-nos a folha de cálculo o valor do custo horário de utilização da alfaia. Ora, para cada operação, o custo em termos de tração será o somatório entre o custo de utilização horária do trator e o custo de utilização horária da alfaia. Neste caso concreto, desta combinação trator-alfaia, temos que o custo horário de realização da gradagem são 61,29 € por hora. Okay? Portanto, este é o valor do custo de realização em termos de tração. E é este o valor que nós vamos colocar na conta de cultura, no documento Tempo de Trabalho das Alfaias, para esta operação. 60,29 €. Anteriormente, tínhamos determinado, há um outro vídeo onde isso é explicado, o tempo necessário para a realização da operação. E agora calculamos o seu custo. 0,73 vezes 60,29, temos então um valor de 44,01 € como custo de tração para a realização por hectare desta gradagem. Ora,
temos também que estimar o preço ou o custo da mão de obra. Qual é o princípio aqui? O princípio aqui é que nós temos um operador. Vamos imaginar que este operador está na exploração o ano inteiro. Poderá não ser o caso. Vai variar de exploração para exploração, mas está na exploração o ano inteiro. E a sua presença na exploração, durante o ano inteiro ou durante o período de tempo que vamos considerar, tem um custo. Neste caso, o custo total são 11.985 euros. Onde é que eu fui obter este valor? Fui obter este valor na folha Excel Plano de Investimentos, no separador dos recursos humanos, e cá está. Temos um operador tem um determinado salário mensal, tem depois encargos de segurança social e tem um salário anual bruto, e este valor, 11.985 euros, eu mobilizei-o para aqui. Este operador, estando o ano inteiro na exploração agrícola e correspondendo isso a cerca de 252 ou 253, varia de ano para ano, dias úteis de trabalho, nós podemos considerar que ele vai dedicar à exploração um total de 2.016 horas por ano. Se eu quiser calcular o custo horário, vou dividir o custo total pelo número de horas por ano. E obtenho aqui um valor que ronda os 6 euros por hora, ou seja, 5,94 euros por hora. E é este valor que eu vou mobilizar para a minha conta de cultura e que vou aqui introduzir. Partindo agora do pressuposto que é este operador que vai realizar as várias operações, para as várias operações sempre que haja intervenção do operador nas mesmas. Imaginando, por exemplo, que a seguinte operação é uma lavoura, ele vai também, logicamente, ser o operador que vai contribuir nestas colunas da mão de obra para o custo total da operação. Tendo o custo da tração, tendo o custo da mão de obra, obtenho, logicamente, o custo por hectare final da operação de gradagem. Neste caso, 48,35 €. No caso das operações em que não haja uma intervenção dos equipamentos disponíveis na exploração, e dava aqui como exemplo a realização da colheita no milho, em que é contratado um serviço externo, logicamente que aí não vamos usar as folhas de cálculo, vamos usar o preço de mercado. Portanto, aí ou o aluno ou o professor acompanhante vai indicar ao aluno qual é o valor que deve introduzir na folha de cálculo, da conta de cultura, para ser atribuído, digamos assim, como encargo